E aí, galera, tudo sussa? Vocês já pararam para pensar quem mais divide o rolê com a gente, além da família ou dos pets? Não tô falando do Saci Pererê, mas de uns moradores, digamos, bem menores e que provavelmente estão aí na sua casa agora. Então, preparem o inseticida, abram bem os olhos e vamos nessa expedição microscópica desvendar os 10 insetos curiosos que vivem na sua casa. E para começar nossa lista de moradores secretos, vamos falar daquela que adora um banquete literário. A traça! Você pega aquele livro antigo do seu avô, cheio de história para contar, e pá! Buraquinhos misteriosos. Essas criaturas minúsculas são verdadeiras especialistas em encontrar esconderijos perfeitos, tipo aquele cantinho escuro do armário, ou aquela pilha de livros esquecida. E o pior é que elas não estão interessadas só em literatura, não. Roupas de fibra natural também estão no cardápio. É na fase larval que elas têm aquele apetite insaciável por celulose, a proteína presente nos livros e nas roupas. Existem várias soluções caseiras e produtos específicos para combater as traças e proteger seus pertences. O importante é ficar de olho e não dar moleza para essas devoradoras de livros. Quem nunca se deparou com uma fila indiana de formigas faraó na cozinha que atire a primeira pedra? Essas miniaturas de formigas amareladas quase transparentes são verdadeiras ninjas da persistência. Elas conseguem entrar nos lugares mais improváveis em busca de migalhas, farelos, gotículas de refrigerante. Elas marcam o caminho com feromônios, tipo um Waze para o resto da galera. A organização social dessas formigas é de dar inveja em muito CEO por aí. Cada uma tem sua função na colônia, desde a rainha que bota os ovos até as operárias que cuidam da faxina, da segurança e da busca por comida. Elas são tão eficientes que podem ter várias rainhas em uma única colônia, o que as torna ainda mais difíceis de controlar. Existem várias formas de lidar com essas invasoras, desde métodos caseiros como vinagre e limão, até produtos específicos. O importante é manter a casa sempre limpa e guardar os alimentos em potes bem fechados. E falando em moradores secretos, vamos falar da rainha do suspense, a aranha marrom, aquela que te faz pular da cadeira quando você vai calçar o tênis. Pois é, ela mesma. Apesar da fama de malvada, a aranha marrom é mais medrosa que a gente. Ela só ataca para se defender e prefere se esconder nos cantinhos escuros da casa. Mas cuidado! Se ela se sentir ameaçada e te picar, a coisa pode ficar feia. O veneno dela é potente e, em alguns casos, pode até causar necrose. Mas calma, gente, não precisa entrar em pânico. Os casos graves são raros e, geralmente, a picada causa apenas uma reação alérgica. O importante é manter distância, evitar colocar a mão em buracos e frestas, e se encontrar uma teia, não precisa sair destruindo tudo. Lembre-se, as aranhas são importantes para controlar a população de outros insetos, como moscas e mosquitos. Se não se sentir confortável com a presença da dona aranha marrom, chame um profissional para removê-la com segurança. E capítulo 4, as amantes de frutas e do lixo, mosca das frutas. E quem nunca deixou uma banana passar do ponto e, de repente, se viu no meio de um enxame de moscas das frutas que atire o primeiro tomate. Essas miniaturas aladas são verdadeiras especialistas em encontrar frutas maduras ou em decomposição a quilômetros de distância. É só sentir aquele cheirinho de fruta fermentando que elas já chegam para a festa. Elas são pequenas, mas são rápidas. Em questão de dias, elas botam ovos, as larvas eclodem, viram mosquinhas e... Existem várias formas de controlar essas amantes de açúcar. Manter as frutas na geladeira, limpar a lixeira com frequência, usar vinagre como armadilha. São truques simples que podem te livrar dessa infestação aérea. Capítulo 5. As guerreiras indestrutíveis, baratas alemãs. Preparem os corações, porque agora vamos falar daquelas que causam arrepios só de pensar.
As baratas alemãs. Essas guerreiras urbanas são quase indestrutíveis. Elas sobrevivem a tudo: inseticidas, chineladas, falta de água, falta de comida, e o pior é que elas se reproduzem mais rápido que coelhos. Uma única barata pode gerar milhares de descendentes em um único ano. Elas adoram um ambiente quentinho, úmido e com bastante comida, por isso a cozinha e o banheiro são seus points preferidos. Mas não se iluda, elas podem aparecer em qualquer lugar da casa. Existem formas de combater essas invasoras. Manter a casa limpa e organizada, vedar frestas e rachaduras, usar inseticidas específicos, são medidas simples, mas que podem fazer toda a diferença na luta contra as baratas. Capítulo 6. Os vampiros da madrugada. Percevejos de cama. E falando em moradores indesejados, preparem-se para conhecer os reis da descrição, os percevejos de cama. Esses vampiros modernos adoram se esconder em lugares que a gente nem imagina. Colchões, estrados de cama, frestas na parede. E o pior, eles só saem para se alimentar à noite, quando a gente está dormindo. Eles são pequenos, mas suas picadas coçam muito. E o pior, podem causar alergias e irritações na pele. Existem formas de combatê-los: lavar as roupas de cama em água quente, aspirar o colchão com frequência, usar capas protetoras. São medidas simples, mas que podem te livrar dessas picadas indesejadas. E se a infestação estiver muito crítica, chame um profissional. E quem nunca se deparou com um mini fóssil ambulante no banheiro e levou um susto? Não, não é um Pokémon. É o famoso peixinho de prata. Com seu corpo achatado e brilhante, ele parece ter saído direto da era glacial. Esses fósseis vivos adoram ambientes úmidos e escuros, por isso, o banheiro e a cozinha são seus habitats favoritos. Existem formas de controlar esses acrobáticos prateados. Manter os ambientes limpos e secos, usar desumidificadores de ar, vedar frestas e rachaduras, são medidas simples, mas que podem te ajudar a manter esses fósseis vivos longe da sua casa. E quem nunca foi acordado no meio da noite pelo zumbido irritante de um mosquito? Esses vampiros modernos são verdadeiros mestres na arte de tirar o nosso sono. Eles também podem transmitir doenças perigosas como dengue, zika e chikungunya. Existem formas de combatê-los. Usar repelentes, telas mosquiteiras, evitar água parada. São medidas simples, mas que podem te proteger dessas picadas indesejadas. E falando em moradores silenciosos, preparem-se para conhecer os reis da demolição, os cupins. Esses operários incansáveis são capazes de destruir uma casa inteira sem fazer barulho. Eles se alimentam de celulose, presente na madeira, e constroem seus ninhos em qualquer lugar. Móveis, paredes, telhados. E o pior, quando a gente percebe a infestação, geralmente já é tarde demais. Existem formas de combatê-los. Fazer a dedetização da casa periodicamente, usar madeiras tratadas, contratar uma empresa especializada. São medidas importantes para proteger sua casa desses destruidores silenciosos. E para finalizar nossa lista de moradores secretos, vamos falar daqueles que adoram um bom tapete persa, os besouros do tapete. Esses bichinhos minúsculos são verdadeiros mestres na arte do disfarce. Eles se escondem nos tapetes, carpetes e estofados, se alimentando das fibras naturais e deixando um rastro de destruição. Existem formas de combatê-los: aspirar os tapetes e carpetes com frequência, lavar as roupas de cama em água quente, usar produtos específicos. São medidas importantes para proteger seus tecidos desses devoradores famintos. E aí, pessoal? Gostaram de conhecer um pouco mais sobre os moradores secretos das nossas casas? A vida em sociedade não é fácil, nem mesmo para os insetos. Mas, brincadeiras à parte, é importante lembrar que, apesar de alguns serem considerados pragas, muitos desses bichinhos são inofensivos e até importantes para o ecossistema.
O importante é manter a casa sempre limpa, organizada e ficar de olho em qualquer sinal de infestação. E se a coisa ficar feia, não hesite em chamar um profissional. Afinal, ninguém merece dividir a casa com visitantes indesejados, né? E aí, qual desses moradores secretos te surpreendeu mais? Conta pra gente nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas aventuras. Até a próxima!